quando que a gente vai suspeitar que aquele cisto de ovário precisa ser operado, precisa ter uma abordagem cirúrgica ou uma avaliação de um especialista? Algumas características que a gente observa no exame de imagem chamam a atenção e preocupam a gente. Então, se você tem um cisto ou uma tumoração que ela começa a ter uns septos, ter umas paredes dentro dele, isso chama um pouco a atenção. Outra coisa que sugere que esse tumor, que esse cisto não seja tão bonzinho, digamos assim, é quando você encontra alguns componentes sólidos, algumas áreas dentro desse cisto que são sólidas. Outra coisa que também chama a atenção é se existe uma vascularização dentro desse cisto, né? Se tem vasinhos que a gente consegue observar através do ultrassom. Se você também encontra água livre dentro do abdômen, isso também chama a atenção quando você tem alguns cistos no ovário. Outro fator que também preocupa um pouco é quando os cistos são bilaterais, ou seja, nos dois ovários ao mesmo tempo. Essas características, quem vai poder avaliar de uma forma mais correta e mais seguro é um médico que entende, que acompanha esse tipo de tumor. Então, sempre é importante a avaliação de um especialista na área, que vai poder te falar se aquele cisto tem um risco maior de ser maligno ou benigno. Nenhum exame de imagem ou nenhum marcador tumoral, que é um exame que a gente colhe no sangue, ele é capaz de dizer definitivamente se aquele cisto ele realmente é um câncer ou não. A única forma da gente saber se o tumor, se esse cisto é maligno, é retirando esse tumor e analisando no microscópio. Aí você pode perguntar, bom, então eu vou lá com uma agulha, faço uma biópsia daquele tumor e vejo se o meu tumor é benigno ou maligno e aí eu não preciso operar. Isso é uma coisa que realmente não deve ser feita. Por quê? Porque se aquele cisto, aquele tumor for maligno e você for lá com uma agulha, espetar, tirar um fragmento, fazer uma biópsia, ele pode se disseminar em toda a cavidade abdominal. E aí um tumor que seria restrito ao ovário, que seria fácil de você obter a cura, se torna uma doença totalmente disseminada. Então isso é uma coisa muito importante. Se você tiver um cisto de ovário, ele jamais deve ser biopsiado, só retirado um pequeno fragmento. Ele deve ser retirado como um todo. Após a avaliação das características do risco daquele tumor ser benigno ou maligno, o que pode ajudar também a gente é a coleta de alguns marcadores tumorais, são substâncias que a gente colhe no sangue. Então o médico vai indicar se é necessário uma cirurgia ou não. Alguns cistos de ovário, eles atingem proporções enormes, às vezes pesando até 40 quilos. Isso é raro, mas a gente encontra isso, tumores bastante grandes, tá? Nem sempre esses tumores que são muito grandes, esses cistos que são muito grandes, são malignos. Pelo contrário, muitas vezes até eles são benignos, mas mesmo sendo benignos, eles precisam ser operados porque eles comprimem um monte de estruturas prejudicando no funcionamento, por exemplo, da bexiga, do intestino. Então eles precisam ser retirados também. Então essa avaliação deve ser feita pelo médico. E se eu tiver um cisto de ovário, eu vou ter que sempre ter um corte no abdômen para fazer a retirada desse tumor? Não. A depender do caso, se for uma tumoração, um cisto pequeno, ele pode ser retirado por via laparoscópica, por via minimamente invasiva, ou até mesmo robótica. O médico vai analisar de cada caso e ver se é possível fazer isso. O mais importante quando a gente retira um tumor ovariano por via laparoscópica ou por via robótica é fazer o que a gente chama de ensacamento. Nada mais é do que colocar num saco para ele não estourar esse cisto e não poder espirrar ou espalhar pequenas células tumorais dentro do abdômen. Existe uma técnica que a gente consegue retirar então esse tumoração ensacado e a gente vai estourar esse cisto aberto para o ambiente, né, em que ele não tenha nenhum contato então com a cavidade abdominal. E a gente consegue tirar esse cisto protegido e analisar então se vai ser
necessário algum outro tratamento a mais, ou não, a retirada do outro ovário, a retirada do útero. Isso vai depender das características do tumor. Como eu disse, existem vários tipos de tumores de cistos ovarianos, que são benignos, borderline malignos, e dentre os benignos a gente tem uma série de tumores que, dependendo da onde que eles surgem no ovário, eles têm características bastante diferentes. Em algumas situações, durante a cirurgia, a gente pode indicar um exame chamado exame de congelação. O que é o exame de congelação? O tumor é entregue então para um patologista, um médico que avalia aquela tumoração e ele olha no tumor qual que é uma área que é suspeita, que potencialmente pode ser maligna. Ele tira um fragmento desse tumor, ele coloca num aparelho que congela aquele pedacinho de tumor a menos 20 graus e com aquele tecido congelado ele faz pequenas lâminas, como se fosse um salame fatiado muito fino, e coloca numa lâmina. E aí, através desse corte muito fino colocado na lâmina, ele olha no microscópio e vê as características daquela lesão, indicando se aquele tumor é benigno ou maligno. Não é sempre que a gente usa o exame de congelação, mas existem algumas situações particulares que é muito importante a gente saber durante a cirurgia se esse tumor é benigno ou maligno. Porque se a gente estiver diante de um tumor maligno, a cirurgia vai ser muito mais ampla. A gente vai ter que tirar o outro ovário, tirar o útero, tirar o omento, que é uma gordura que recobre as vísceras, e eventualmente tirar os linfonodos, que são ínguas que ficam na região pélvica e também na região paraórtica, perto de grandes vasos que levam o sangue até o coração. Então, existem uma série de características que vão determinar qual que vai ser o passo a passo, a melhor cirurgia, se a gente vai tirar só o cisto, se vai tirar o ovário inteiro, se vai tirar o ovário e a tuba, se vai tirar o ovário, a tuba, o útero e o omento e as ínguas, então os linfonodos. Então, cada caso deve ser analisado particularmente. Em alguns casos, a gente consegue, inclusive, preservar o ovário, né? Porque é muito importante a função ovariana. O ovário é onde são produzidos os hormônios, né? E os hormônios são muito importantes para a mulher. Então, quando é uma paciente muito jovem, em que as características desse cisto, desse tumor, sugerem que isso seja um tumor benigno, a gente pode fazer uma cirurgia chamada oforoplastia. O que é isso? A gente tira somente o cisto, somente o ovário, o cisto ovariano, essa tumoração, preservando então o ovário. E aí a paciente vai continuar produzindo seus hormônios habitualmente, né? Então, o mais importante é fazer a avaliação com quem tem a expertise de avaliar esses cistos ovarianos e, durante a cirurgia, evitar ao máximo que o conteúdo desses tumores seja espalhado dentro da cavidade, porque se for um tumor maligno, a gente vai ter uma série de implicações que podem prejudicar o prognóstico dessa paciente.